Obediência, a democracia como a principal arma da dissonância cognitiva. Em 1945, o escritor e crítico social britânico George Orwell escreveu um livro intitulado 1984, sobre o tema de uma sociedade totalitária fictícia, ou talvez nem tanto assim. O livro, um dos mais bem-sucedidos da história editorial, revela as consequências de uma guerra atômica mundial, na qual o mundo é dividido em 3 estados. Um estado, a Oceania, cuja capital é Londres, é governado por um partido socialista inglês que tem total controle sobre todos os seus cidadãos, especialmente sobre suas mentes. O programa central de controle da mente usado para manter os seus cidadãos, objetos e escravos da mente obediente era chamado de duplo pensamento. Em duplo sentido, os objetos foram submetidos a 2 conceitos contraditórios, que devem ser aceitos simultaneamente como corretos, denominados pelos psicólogos de dissonância cognitiva. Assim, embora a Oceania esteja constantemente em guerra, seus cidadãos agem como se houvesse paz também. A essência do duplo pensamento é resumida por Orwell no início do romance. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Mas do que exatamente se trata quando mencionamos dissonância cognitiva? Ela nos afeta em tempos políticos muito loucos. Digamos que você se exercite regularmente, coma refeições equilibradas em proporções apropriadas. É hora do lanche, depois de um treino particularmente extenuante, e você está com disposição para algo delicioso. Em vez de comer algo nutritivo, como faria normalmente, você devora um saco inteiro de biscoitos e chocolate apenas para se arrepender mais tarde. Esses sentimentos de culpa e vergonha, isso é dissonância cognitiva em jogo. A dissonância cognitiva é o desconforto que sentimos quando mantemos crenças conflitantes ou nossas ações não correspondem aos nossos reais valores. Por sermos maus em lidar com essas inconsistências, nosso instinto é resolvê-las. Podemos minimizar a dissonância justificando, subestimando ou alterando uma crença ou comportamento inconsistente. Ou podemos apontar para todas as evidências de que o chocolate faz bem à saúde e concluir que realmente fez um favor ao seu corpo. De acordo com a teoria da dissonância cognitiva seminal do psicólogo Leon Festinger, temos o impulso que nos motiva a reduzir o desconforto psicológico e criar consistência entre nossas crenças. Assim, se o candidato para o qual fizemos uma campanha política está fazendo exatamente o contrário de tudo que prometeu, partimos para a defesa, justificando que ele mudará o jogo em breve, mesmo que talvez já tenha ficado mais do que claro para nós mesmos exatamente o oposto. Embora os estudiosos aceitem que as atitudes têm um impacto no comportamento, a teoria da dissonância cognitiva afirma que o comportamento pode, por sua vez, afetar as atitudes. A teoria sugere que atitudes podem ser transformadas pelo simples ato de votar, sendo compatível com as mudanças de atitude observadas entre os questionários pré- e pós-eleitorais. As descobertas têm implicações para o estudo da formação e mudança de atitudes, os efeitos que campanhas e eleições têm sobre os eleitores, em especial o impacto minimizado quanto às reações e rejeições ou inconformidade que o eleitorado exibe frente a um candidato que está, na verdade, claramente fazendo tudo ao contrário da promessa e expectativa durante a sua campanha. No mundo político de hoje, o desejo de conciliar dissonância cognitiva leva à crescente tendência de candidatos políticos a enfatizar qualidades apolíticas, como personalidade e comportamento insustentável, enquanto cultiva deliberadamente a imprecisão sobre suas posições políticas em um esforço para minimizar a dissonância cognitiva aos olhos dos eleitores.
Quanto menos eles souberem de suas políticas reais, menos disputas sentirão ao votarem em você, se discordarem em algum grau de você, diz Blackwell, um especialista cognitivo. Assim, quanto menos o candidato disser, melhor. Portanto, o jogo é dizer quase nada, não assumir nenhum compromisso em detalhes e apenas frases politicamente corretas dentro das expectativas emocionais. A teoria da dissonância cognitiva prevê que o ato de votar em um candidato leva a uma opinião mais favorável quanto ao candidato no futuro. Essa é a espinha dorsal do comportamento do consumidor para o marketing e do eleitor na política. As pessoas realmente moderam seus pontos de vista quando são apresentadas a evidências esmagadoras do contrário? Provavelmente não. Os fumantes são um bom exemplo de não se importarem com as evidências, o suficiente pelo menos para mudar o comportamento. Quando apresentada uma evidência esmagadora do contrário, a teoria da dissonância cognitiva nos diz que as visões apenas endurecem. Então, tipicamente, quando confrontados com evidências contrárias às nossas crenças, nossas opiniões não mudam, elas apenas se tornam mais polarizadas, mas só enquanto as pessoas estão em estado adormecido, com a mente dominada, sem dados válidos em grande quantidade. Portanto, é necessário sair do estado de quase zumbi para poder enxergar todo esse jogo. O texto do livro de memórias de David Rockefeller, publicado em 2003, é perfeito por reafirmar tudo o que, em tese, se tenta negar, fechando-se os olhos. Há mais de um século, extremistas dos dois lados do espectro político têm se aproveitado de eventos públicos para meu encontro com Fidel Castro para atacar a minha família com um suposto excesso de influências que dizem que temos sobre a política e a economia da América. Alguns até acreditam que fazemos parte de uma conspiração secreta contra os interesses americanos, caracterizando minha família e eu como globalistas, que trabalham com estrangeiros para montar um mundo mais integrado, um só mundo, se preferir. Se essa é a acusação, eu me declaro culpado e com orgulho. Um outro excelente exemplo é o caso das supostas armas de destruição em massa no Iraque, motivo usado para a sua invasão. Matthew Seed nos conta em um artigo que ele escreveu para a BBC que, para Tony Blair, a falta de armas de destruição em massa não mostrou que elas não estavam realmente lá. Pelo contrário, mostrou que os inspetores não estavam olhando o suficiente. Esse é um belo exemplo da articulação tanto da retórica quanto da construção de imagens de dissonância para o público distraído, é claro. Será que fechamos nossos ouvidos quando ouvimos evidências contrárias às nossas crenças? Sim, é assim mesmo. E isso é ainda mais intenso quando os sentimentos religiosos estão envolvidos. Quando as pessoas apresentam comportamento imoral de acordo com seus próprios padrões aceitos, elas se sentem mal. Portanto, as pessoas racionais podem se envolver menos em uma atividade imoral do que seria melhor para o seu interesse. Assim, as pessoas nesse estágio tendem a se calar, não defender o que pensam. Em um estágio ainda mais profundo, aumentar o desgosto das pessoas ao lidar com temas desapontadores ou com representantes políticos inadequados a quem tenham apoiado pode aumentar o nível de atividades imorais, não apenas as apoiando, como passando a copiar. Isso pode acontecer devido ao fenômeno psicológico da dissonância cognitiva. As pessoas sentirão pressão para se convencer de que atividades imorais são de fato morais. Se as crenças de cada pessoa afetam as crenças dos outros, o aumento da dor por ser imoral pode fazer com que os membros da sociedade se convençam de que as atividades imorais são moralmente aceitáveis e a sociedade se envolverá em mais dessas atividades. Pois é, nós mesmos estamos criando e aceitando uma sociedade de obediência, perfeitamente adequada para a democracia totalitária. Essa frase poderia ter sido dita por George Orwell. Se você quer entender o que está acontecendo com o Brasil e o mundo, o que fazer para conseguir enxergar claramente e finalmente entender o que estão fazendo com a sua mente, inscreva-se no link sinalizado e assista a série de 3 webinários que juntos são um curso totalmente gratuito que eu criei exclusivamente para você. Até lá!